Aham, até eu, Tamara. Oi, Tamara, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Poxa, e aí, como é que vocês estão de TCC? Soube que tá uma loucura, 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 isso? Eu imagino, eu imagino. Quer matar? Ai, meu Deus, gente, os meus orientantes também, coitadinhos. Os meus orientantes receberam as minhas considerações, por favor, ninguém me respondeu. Ai, meu Deus, que medo, né? Vamos lá, então. Joaninha linda, mamizita, você recebeu? A Joana tá aqui, né? Tá sim. William, meu príncipe, recebeu também. A Dalila não tá aqui. Oi, prof, recebi sim. Ah, Estou então, agora. então tá bom. Então tá. Gente, vamos lá. Vamos lá, então. Olha só. Hoje a gente vai, então, na verdade, continuar com o assunto de apuração de haveres para sócio retirante de empresa. Só que antes a gente tinha visto o balanço de determinação, que é uma forma de se calcular quanto que fica para um sócio, né? Daquela empresa. Agora a gente vai aprender uma outra forma, tá? E essa outra forma é uma forma que ainda é mais nova, né, no mercado, mas que aos poucos os juízes já estão começando a pedir esse tipo de situação, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui no AVA, né, no dia de hoje. Então, é o PPT que eu deixei aqui, ó, tá? De fundo de comércio, ok? Então, é esse arquivo aqui, tá? Mostrar para vocês, então. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho que deixar aqui para vocês não. Isso, para eu poder escutar, se vocês me mandarem dúvidas no chat. Certo? Então, vou começar a minha explanação. Quando a gente está falando, então, de fundo de comércio, eu não sei se alguém já ouviu falar o que é fundo de comércio, tá? Claro que aqui a gente vai falar para apuração de haveres de sócio retirante, ou seja, quanto que vale uma empresa pelo fundo de comércio para a parte do sócio que vai sair da empresa, certo? Mas, na verdade, a gente tem que entender o que é fundo de comércio, então, né? O fundo de comércio, na verdade, ele é muito utilizado ainda, essa nomenclatura, mas o Código Civil, quando foi alterado, ele alterou o nome de fundo de comércio para fundo empresarial. Armand, meu bem, você está aí? Não? Alguém me ajuda? Armand não está? Não. Eu precisava da ajuda dele, gente. Porque assim, ó, o fundo de comércio, esse nome veio do francês. Daí eu ia pedir para ele dizer para mim como é que se fala fundo de comércio em francês, né? Mas não deu. Então, nesse caso, veio do francês e foi traduzido lá na época das primeiras leis brasileiras de comércio. Essa Eu ia foi falar boa. isso agora. Foi boa. Não, em francês não é que nem inglês que a gente põe primeiro, sabe? Francês é que nem português, assim, o adjetivo é depois também. Mas eu também não sei falar. Mas ficou bom, William. Fundo, como assim? Nem sei se é assim que fala isso. E quando ele foi traduzido na legislação antiga, traduziram como fundo de comércio, mas na verdade não deveria ter sido essa a melhor tradução, porque a gente está falando, parece que a gente está falando só de comércio, só de empresas comerciais, né? Que no francês quer dizer o que é fundo de comércio. Mas no Brasil, o fundo de comércio pode ser feito para qualquer coisa, então a gente deveria ter chamado, na época lá, de fundo empresarial, tá? Só que então, agora no Código Civil, que foi alterado há pouco tempo, eles já mudaram para fundo empresarial, mas vocês vão achar muita coisa ainda escrita como fundo de comércio.
A legislação fala disso daqui, bem lindo, mas o que é isso? Na verdade, fundo de comércio é quanto vale o ponto. Alguém não sabe o que é o ponto? Não é o ponto da comida, não é o ponto da carne, certo? É quanto vale o ponto comercial, aquele ponto. O que é isso de ponto, quando a gente está falando? A gente está falando principalmente de quanto que vale a marca daquela empresa, quanto que vale o lugar onde ela está, quanto que vale a carteira de clientes dela, entenderam? Porque quando a gente faz balanço de determinação para dizer quanto que vale a empresa, a gente não põe lá dentro o valor da marca. E se for uma marca com força, uma marca poderosa, a gente não vai, o sócio retirante não tem direito a isso, já que ele ajudou a construir essa marca, tá? Então é nesse sentido que a gente está falando, mas a gente está falando não só de marca, mas do ponto, do lugar, tá? Gente, chegou a famosa! Obrigada. Gente, não resisto, não resisto. Oi, famosa, tudo bem? Ei! Amanhã, gente, não esqueçam, hein? Ela tá se achando. Se achando que fala, né? Ai. Vamos lá, então. Depois tu conta pra gente, Tuane. Então, nesse sentido aqui, quando a gente está falando de fundo de comércio, que na verdade é fundo empresarial, a gente está falando de valorizar coisas da empresa que não são possíveis de mensurar, porque elas não são pegáveis. E se elas não são possíveis de mensurar, elas seriam o quê, contabilmente, se a gente fosse contabilizar? Quero ver se vocês me ajudam. Chuta aí. Muito bem, Leonardo! Você é muito bom. O Armani mandou um áudio, ele falou que ele tá sem fone, ele só tá conseguindo observar, professora. Ele só consegue me observar. Então ele não manda um áudio para ti falando como que é fundo de comércio e tu ele mandou. Ele mandou? Vê se dá pra ouvir. Fundo comércio. Ai, que chique, gente! Fundo comércio. Eu não sei se eu sei falar que nem ele, tá? Muito obrigada, então, Armand, muito obrigada pela sua participação. Ai, todo mundo ouviu? Aê, é muito chique falar francês, muito mesmo. Voltando, então, ao Leonardo, que descobriu, então, que um fundo de comércio é um intangível, certo? Um fundo empresarial é um intangível. Então, nesse caso, alguns intangíveis, vocês sabem que nós não podemos contabilizar. Então, como eles não estão na contabilidade, como é, por exemplo, o valor da marca da empresa, no Brasil, claro que a gente não pode contabilizar, a gente precisa, na hora de fazer uma perícia de apuração de haveres, também calcular esse fundo de comércio, se houverem evidências de que esse fundo realmente é importante, tá? E a gente já vai ver como tudo isso. No conceito jurídico, tá? Pelo Código Civil, então, ele estabelece que o fundo de comércio ou fundo empresarial é o estabelecimento em si com o seu complexo de bens no exercício da empresa, ou seja, não existe uma empresa sem os seus bens, mas os bens só, sem o nome da empresa, não adiantam de nada. Então, a soma de tudo isso é fundo de comércio pelo conceito jurídico, tá? E o conceito contábil é muito mais fácil para a gente entender, tá? Na verdade, ele diz que é o conjunto de bens líquidos da empresa mais o goodwill. Vocês lembram do goodwill, quando a gente comprava investimentos que vocês tiverem contabilidade avançada? A gente compra investimentos que estão valor menor, mas no mercado eu vou pagar mais, não é verdade? Esse goodwill também a gente vai lançar aqui, vai descobrir que contabilmente, fala? Ô, prof, goodwill é uma coisa que a gente lembra, olha, a turma inteira é traumatizada com esse goodwill. Por que, guria? A gente teve um goodwill na nossa vida. Teve bafo? É bafo? Ai, meu Deus. Tinha um professor que só falava do goodwill. Era goodwill. Daquela matéria, a gente só aprendeu goodwill. Mas até hoje a gente não sabe o que é o goodwill. Ai,
Entendeu? Entendi. E aí ele deu um trabalho que nunca deu resultado e ele sumiu, professor. Mas a gente não sabe. Se sumiu. E a gente não sabe o que é o Goodwill até hoje. Então, vocês não aprenderam ágil, mais-valia, nada disso? Sim! Mas a gente só lembra do Goodwill. Ele era perito, né? Ele era perito. Ele é perito, eu sei quem vocês estão falando. Ai, meu Deus. A gente não citou nomes aqui, hein? Só para ficar claro. Sim, mas eu sei de quem vocês estão falando. É, uma loucura. Mas... Ai, meu Deus. Viva o Goodwill. Viva o Goodwill. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer menos traumatizante, tá bom? Prometo que eu vou começar do zero, então. Valeu, Nesse caso aqui, então, quando a gente vai falar o que é isso, conjunto de bens líquidos mais Goodwill? Então, vamos aprender, não é verdade? Primeiro, deixa eu só ver aqui, o que é um conjunto de bens líquidos da empresa? Eu vou voltar lá e quero que vocês me ajudem. Ai, Daniel. Eu não consigo dar aula com esses comentários de vocês. E aí, gente, pensem comigo, o que é o conjunto líquido de bens da contabilidade? Na contabilidade. Help me, please. Pergunto. Vamos lá, então aqui, ó. Conjunto de bens líquidos da empresa. Contabilmente, o que é o conjunto de bens líquidos da empresa? Caixa equivalente de caixa. O que mais? Não sei. Vamos ajudar? Camila, PL? Qual é a outra? Clientes? Clientes, o que mais? Estoque. Vamos lá, então. Olha só. Conjunto de bens líquidos. Quais são os bens e direitos da empresa? Tá, vou perguntar diferente que eu se confundi vocês. Isso, eu ia dizer, né? Onde que estão os bens e direitos da empresa? Essa era a pergunta, né? O ativo. Então, o ativo é um conjunto de bens, certo? Bens e direitos. Esse ativo, quando a gente diz que ele é líquido, o que vocês acreditam que esse ativo vai ser líquido? Por quê? Pode chutar, gente. Eu vou esperar alguém responder. Só para dizer. Dinheiro. O líquido, na verdade, é assim, ó. Líquido parece dinheiro, né? É incrível, esse nome realmente parece dinheiro. Mais de uma pessoa respondeu isso. Mas quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de ativo menos as suas dívidas, certo? Então, ou seja, eu tenho todos os meus bens que valem alguma coisa para mim e eu vou ter com esses bens que pagar as minhas dívidas que eu tenho. Aonde que estão minhas dívidas? Oi? No passivo, além de famosa, ganhou um ponto, né? Então, no passivo. Então, se eu tenho os meus bens e eu pago todos as minhas obrigações, me sobra o quê? A Camila já acertou. Camila, pula essa, depois a gente fala. PL, muito bem. Então, aqui, gente, quando a gente está falando de conjunto de bens líquidos da empresa, a gente está falando do patrimônio líquido da empresa. Mas como a gente já viu no balanço de determinação, ele sozinho não significa que vale a empresa aquilo ali mesmo, não é verdade? Por exemplo, eu já fiz uma perícia, não sei se eu já falei isso para vocês, em que a empresa faturava cerca de 5 milhões por mês,
uma empresa prestadora de serviços, mas o PL dela era só de 20 mil reais. Nunca que valia só 20 mil reais aquela empresa. Então, por isso é que a gente tem o quê? A figura do goodwill, que é realmente uma empresa que era bem vista, que tinha um ponto, que tinha uma marca. Então, o sócio que fosse sair, eu estava fazendo perícia para 3 sócios retirantes. Esses 3 sócios precisavam fazer o quê? Além do PL, ter o goodwill, certo? E o goodwill, se a gente for falar, a gente chama de goodwill ou aviamento, porque vamos dizer assim, em contabilidade é goodwill, certo? Se a gente for falar de teoria profunda da contabilidade, a gente vai falar aviamento, que é a mesma coisa. Não é de aviamentos, da casa de aviamentos, certo? E se a gente for falar juridicamente, a gente vai falar fundo empresarial. É tudo a mesma coisa praticamente, certo? A diferença é que o fundo empresarial vai incluir o PL. Então, na verdade, goodwill aqui é o quê? O valor que excede o patrimônio registrado contabilmente, ou seja, o patrimônio líquido da empresa. O que excede o patrimônio líquido? A marca, né? O ponto, tudo isso que a gente não consegue ver, todos esses intangíveis, tá? Então, na verdade, como é que a gente vai calcular isso? Porque o PL é fácil de calcular, mas como que se calcula goodwill? Quando a gente compra um investimento é fácil, mas e de uma empresa, tá? E é nesse sentido, então, que a norma diz que a gente pode trazer, então, o goodwill como excesso de lucros. Professor, o que é isso? Então, por exemplo, eu sei que é uma empresa bem lucrativa e que ela tem uma perspectiva de crescimento futuro. E esses lucros, se eu, como sócio retirante, continuasse dentro dessa empresa, eu com certeza vou receber todos esses lucros. Mas por alguma situação que eu tenha que sair, agora eu preciso o quê? Eu quero também lucros futuros, certo? Então, o goodwill é uma forma de dizer, estou calculando os lucros futuros dessa empresa, porque eu ajudei a construir esta marca que vai me gerar lucros futuros. Meu Deus, falei pra dedéu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou já se perderam na primeira frase que eu disse? Alguma dúvida? Calma que eu não terminei ainda. Não? Tá. Tá bom, então tá bom. Tá bom, eu vou continuar. Que fique bem claro que goodwill é excesso de lucros e que ágil é quanto eu estou disposto a pagar a mais por alguma coisa. Então, por exemplo, né, voltando aos investimentos que vocês adoraram aprender, né, o que aconteceu? Quando a gente compra ações ou compra uma empresa, né, controlada e controladora, quando ela compra uma empresa, com ágil quer dizer que ela vale tanto, mas eu estou disposto a pagar um pouco mais, tá? No goodwill, não. No goodwill, ela vale tanto, eu vou pagar a mais, mas eu vou pagar a mais porque eu tenho uma expectativa de que ela vai gerar muitos lucros a mais para mim. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é pensando que alguém que vai sair da empresa, já que ele ajudou a construir aquilo tudo que vai gerar lucros futuros, então também eu quero os lucros futuros, certo? Por um tempo, claro, não é ad eterno, certo? Nesse caso aqui, para ser considerado goodwill, gente, essas palavras aqui, ó, estão no Código Civil. É muito lindo o que está escrito, mas a gente não entende nada, mas eu fiz questão de pegar o que estava escrito. Probabilidade concreta ou confiabilidade de qualidade futura de um superrédito competente para ensejar valor maior ao capital próprio. Até cansa, né? Porque a gente esquece na segunda linha. Nesse caso, isso aqui, traduzindo, quer dizer o quê? Quer dizer que só vai ser goodwill se a gente tiver uma expectativa de lucro futuro. É isso. Tá? Né? Então, assim, por quê? Porque isso aqui é juridiquês, né? O juridiquês ali fala de uma linguagem deles. Mas é isso que eles querem dizer. Então, se eu tenho uma avaliação de empresa, e eu chego lá, o sócio vai sair, eles me pediram para ver
quanto que vale, né, a apuração de haveres. E eu vejo que a empresa não tem uma expectativa de lucros futuros, eu já nem calculo o goodwill. E mesmo, mas o juiz pediu. Aí eu vou conversar com o juiz e vou dizer, olha, senhor meritíssimo, acho melhor aqui fazer balanço de determinação, tá? Por quê? Porque a empresa não tem perspectivas de lucros futuros, então o goodwill não é a melhor solução. Beleza? Outra situação, aqui não é um ou, é e. Tem que ser os 3 condicionantes, ok? Os riscos inerentes sob a fonte supridora dos superréditos. My God. O que quer dizer isso? Eu tenho os lucros futuros. Mas há algum risco de esses lucros prováveis futuros reduzirem em fatores de economia ou de alguma coisa? Quais são esses riscos? Tá? Então, esses riscos devem ser mensurados. É isso que quer dizer. Tá? E o terceiro é o reconhecimento da aludida maior-valia, em que um mercado que inspire ou motive terceiros a pagar por ela. Beleza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é. Se eu fosse vender hoje a empresa, alguém estaria disposto a pagar mais do que está no PL, porque sabe que essa empresa vai gerar lucro no futuro? Então, são 3 situações que tem que ter para a gente calcular esse goodwill aqui. A primeira delas, vamos relembrar. Quem quiser anotar, isso faz muita diferença na hora da prova. Vamos lá. Primeira, vou falar bem devagarinho, porque vocês estão digitando. I hope so, yeah? Primeiro, deve ter uma expectativa de lucros futuros, certo? Segundo, os riscos desses lucros devem ser mensurados, ou seja, eu tenho como avaliar quais são esses riscos. Ok? Terceiro, deve ter alguém disposto no mercado a pagar o valor maior do que o valor contado. Tranquilo? Então agora vocês não... É isso, beleza. Nesse caso aqui, o que vai acontecer, então? Como que a gente vai avaliar? Tá, professora, eu tenho tudo isso, eu sei que tem tudo isso, mesmo assim, como é que eu calculo esse goodwill? Então, assim, os intangíveis, eles já não podem ser contabilizados na contabilidade, de acordo com o CPC 04, dos ativos intangíveis, justamente por isso, porque é subjetivo muitas vezes, tá? Se eu for um dono de empresa, eu vou dizer que o meu lucro futuro vai ser ótimo, excelente. Eu posso ter um viés mais amigável para esses lucros futuros. Se eu for uma pessoa que seja concorrente, eu já vou querer falar o contrário. Então, é por isso que entra a figura do perito também, porque o perito teria que ter a neutralidade da situação, tá? Para justamente fazer um cálculo que seja o mais aproximado possível da realidade, sem nenhum viés, certo? O goodwill, então, contabilmente, ele usa uma abordagem mista, que a gente diz, ou seja, ele avalia os ativos líquidos, que vocês sabem agora o que é um ativo líquido, certo? E também o ganho de capital proveniente de lucros futuros. Então, agora a gente vai ter que calcular o quê? O que é esse ganho de capital proveniente de valor de lucros futuros? É isso que a gente tem que saber calcular. Como que a gente calcula isso? Daí, os ativos líquidos eu coloquei aqui, mas eu já perguntei antes porque eu sou ansiosa, né? Então, além dos ativos líquidos, a gente também vai ter que calcular esse ganho de capital. Como é que a gente calcula isso? Então, a gente só vai calcular ganho de capital para ativos intangíveis que não estejam registrados nas demonstrações financeiras, certo? Porque se tem algum que já está lá, já está dentro do PL, tá? Os riscos futuros, que foi o que eu falei antes, a gente vai avaliar como é que é o marketing dessa empresa, né? Como é que é a marca dela e se ela tem alguma tecnologia que faça a diferença. Tem um mapa para se fazer isso, tudo isso que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou devagar hoje, prometo, tá? Porque falar devagar tá difícil. Deixa eu só ver quem que entrou ali.
Então, olha que coisa linda, é uma lindeza total. Quem criou isso daqui foi a pessoa mais fera. O tal do cara é Damodaran, é o sobrenome dele, ele é americano, e ele que criou o fluxo de caixa descontado. Ele pode até ter apropriado a ideia aprimorada de outras pessoas, mas ele fez a coisa certa. Então, aqui, fluxo de caixa descontado. Mas, professora, a gente vai ver isso em controladoria. É verdade. Mas aqui é uma abordagem, lá é outra, certo? Então, gente, para calcular goodwill, que é sinônimo de fundo de comércio ou fundo empresarial, a gente precisa aprender a calcular fluxo de caixa descontado. É ele que vai nos dar o valor de uma empresa, certo? Dizendo que a capacidade de geração de riqueza futura, quando a gente fala de geração de riqueza, a gente está falando de capacidade de gerar lucros, de gerar caixa futuro, certo? E o grau de risco desses ativos, que foi o que a gente viu lá atrás também. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui? I hope so. Então, agora a gente vai exercitar um pouquinho, porque hoje eu não vou ficar falando, né, até 9h30, que nem eu fiz com balanço de determinação. Ok? Então, agora, por que eu não vou dar spoiler do que é fluxo de caixa descontado? Não vou dar, porque amanhã a gente vai ver isso também, tá? Então, hoje eu vou dar uma atividade para vocês fazerem, certo? Já que eu tô com muita, amanhã é sexta. Já que eu tô com muita vontade de fazer dinâmica e não posso fazer dinâmicas, certo? Eu vou dar uma atividade online mesmo. Aham, sei. Então, tá aqui, ó, gente, eu coloquei aqui essa atividade aqui embaixo. Tá? Mapa mental, olha que bonitinho. Vocês lembram do mapa mental? Eu acho que tem gente aqui dessa turma que não fez, porque eu só fiz em controladoria, tá? Mas eu já vou explicar direitinho, tá? E sobre fluxo de caixa descontado. Então, vamos lá, eu vou ensinar para vocês. A professora fazer na mão? Não, existe esse site aqui que a gente já fez os flashcards, vocês lembram? Então, cliquem ali e entrem nesse site aqui, ó, tá? Acho que todo mundo aqui que fez o flashcard já fez isso daqui, não é verdade? Já entrou ali? Então, entrem ali, façam os logins de vocês. E além de fazer flashcards, ele faz várias coisas, esse site, tá? E aqui em criar, ó, quando vocês forem aqui, vai ter mapa mental. Então, lembrando, o que é o mapa mental? Vamos relembrar. Eu vou botar uma figura aqui para vocês. Aqui, né? Um exemplo de mapa mental. Ó, introdução à ecologia. Então, é um assunto principal em que a gente vai o quê? Colocar os principais itens relativos àquele assunto e vai falar sobre ele. É uma forma de aprender teoria diferente do que ficar lendo texto, tá? Uma forma de gravar. Ele pode ser usado com figuras, olha aqui, ó, que fica muito lindo, né? Ele pode ser mais poluído, como esse, se ele for necessário. Ele pode ser mais limpo, como esse, por exemplo. Tá? Ó, esse é um que foi feito na mão, ou parece ser feito na mão. Ok? Então, aqui é bem legal, assim. Eu lembro que vocês fizeram isso, vocês me lembram? Nos papéis grandes, né? E olha só, quando eu cliquei ali, então, para criar um mapa mental, ele já criou o quê? O meu miolo, ou seja, o meu assunto principal. E qual vai ser o assunto principal de vocês aqui? Duvido vocês saberem. O fluxo de Goodwill. caixa descontado. Fluxo de caixa descontado. Muito bem. Ai, não faz mal, tranquilo, tranquilo. E daí, aqui, então, vocês vão escrever fluxo de caixa descontado e olha como ele é lindo. Eu quero criar uma caixinha aqui. Que bonitinho. Eu quero criar ligado a esse. Não, mas eu quero outro aqui ligado a esse aqui. Então, eu venho para cá. Eu posso mudar as cores todas que eu quiser. Eu posso incluir figurinhas, certo? Posso fazer várias coisas aqui que eu quiser. E fazer um mapa mental bem fofo, bem lindo para entender tudo, tá?
É verdade, o Armand tá aí. Ah, isso aqui ele vai ter que mandar daí via William. Oi, tô sim. Aham. Ah, é? Como é que fala fluxo de caixa em francês? Meu, sei lá. Difícil, né? Eu nunca vi isso. Deixa eu pesquisar aqui. Tá. Ah, não, gente, só porque é legal ver ele falando, né? Vamos falar a verdade. Enquanto ele pesquisa, então é isso que vocês vão fazer. Você aí não lembra, não sei se vocês lembram que da outra vez vocês iam ali, né? E ó, ele deixa fazer maior, menor, tá? E depois vocês vão lá em ações e vão salvar em PDF e anexar aqui nesse exercício, tá? Por hoje é só isso. Olha que lindeza. Hoje eu tô muito